Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar, nosso segundo webinar aqui promovido pela Gunebo, especialmente para o segmento de varejo. O tema de hoje é como prevenir perdas durante as festas de final de ano. Eu tenho a honra de ter aqui do meu lado Marcelo Tavares, administrador, especialista em marketing, tem mais de 25 anos de experiência no varejo, atuando em diversas áreas relacionadas à prevenção de perdas. Como o personagem principal aqui desse evento é o Marcelo, eu vou passar agora a palavra para ele. Espero que vocês gostem e sejam bem-vindos. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar participando desse evento. Quero agradecer aqui o Adriano e a Gateway pelo convite. E nessa oportunidade eu quero transmitir a vocês todos o que nós aprendemos, né, durante esses 25 anos aí, né, vividos no varejo, sobre essa época muito importante, né, do ano, que é a época do Natal e do Ano Novo, e que vem junto também com o verão. Então, nessa oportunidade, como eu disse, eu quero transmitir para vocês, né, tudo que eu vivenciei nesse período todo de trabalho, nessa época do ano. O tema nosso é o como prevenir perdas durante as festas de fim de ano. Não é segredo para ninguém que essa época do ano muito dinheiro é injetado na economia e, por conta disso, óbvio, o consumo aumenta bastante também. Um grande volume de venda acontece em todo o varejo se movimenta muito nessa época do ano. Além do Natal e do Ano Novo, nós temos também um evento que vem junto com eles, que é o verão. E o verão também é um forte contribuinte para aumento de venda de alguns produtos, né? E também para a questão da elevação de vendas, né? As férias, né? A chegada das férias de verão, a elevação das temperaturas, tudo isso faz, né, contribui para que a nossa venda, né, a venda do varejo, aumente bastante. O problema de toda essa movimentação maior que acontece nessa época é que, na maioria das vezes, as perdas costumam acompanhar essas vendas, né, esse aumento de venda. E é aí que nós temos que atuar, né, temos que ter, então, aí um cuidado muito especial para que criemos barreiras para que essas perdas não acompanhem, obviamente, né, essa elevação de vendas. Nós temos que, obviamente, obter o melhor resultado com uma menor perda. E eu tenho, né, na experiência tem me mostrado que um grande fator de contribuição para que essas perdas fiquem controladas nesse período do ano é a sinergia e a união de esforços entre todos os setores da empresa. É o ombro a ombro, junto com todas as áreas. Eu sei, obviamente, que isso já ocorre no dia a dia, né, da maioria, né, das empresas, né, dos negócios. A prevenção de perdas deve permear, né, toda a organização, buscando, obviamente, né, todas as medidas e concentrando esforço para redução das perdas, mas essa época do ano em especial, ela exige um dinamismo maior de todas as áreas e uma integração ainda mais forte, né, de todos dentro da empresa. Tá? Então, eu acho que o grande segredo para que a gente tenha um resultado satisfatório com relação às quebras nesse período do ano é a sinergia entre as áreas da empresa. Antecipar é prevenir. Então, nós estamos agora no final de outubro, essa é a época propícia para que todas as ações
e todas as medidas preventivas na redução de perdas sejam tomadas. Comecem a ser tomadas, né? Na realidade, elas vão até passar todo esse período. Então, o que nós devemos, né, ter antecipadamente para que a gente tome medidas com relação a isso? Uma coisa importante é a gente ter todos os dados, todos os números, né, todas as informações com relação às quebras que nós temos. Então, a gente olhar para trás, verificar o histórico, né, dessas quebras, dessas perdas, analisar todas essas informações e, através dessa análise, buscar identificar quais são os problemas, os focos que nós tivemos, né, em períodos anteriores, para que a gente tenha uma atuação muito mais dirigida. Os estoques sazonais, né, nós temos que ter uma visão, obviamente, muito mais atenta para a questão dos estoques sazonais. Nessa época, o estoque ele se completa com produtos que normalmente nós não temos, né, em outras épocas do ano. Então, nós precisamos ter realmente um foco muito grande e uma atenção muito grande para esses estoques. Elencar os PACs e os PAR. Elencar o PAC é produto de alta quebra e os produtos de alto risco. Nós temos que ter, então, né, identificado quem são esses produtos, né, que são os produtos de alta quebra e produtos de alto risco. As tecnologias. O que nós temos de ferramentas tecnológicas para contribuir com a redução da nossa perda e a controle dessas perdas. Está tudo em dia, é preciso nessa época, então, eu já ir pensando em adquirir alguma coisa nova, implantar alguma tecnologia, ou fazer um upgrade da tecnologia que eu já tenho, ou buscar sanar alguma pane, enfim, né? Precisamos, obviamente, nesse aspecto, verificar o que nós precisamos fazer com relação às tecnologias. Eu também acho muito importante, nós temos um checklist do que foi feito no passado, né? Quais os pontos a serem atacados, né? Quais as ações a serem implementadas, baseado no passado. Se não houver esse checklist, né, se não tiver em mãos esse checklist, é interessante, então, que esse ano, agora, que esse final de ano que está próximo, seja a oportunidade para que a gente, né, faça esse checklist, para que no próximo ano, né, no Natal e no Ano Novo de 2015, nós já temos aí, né, poupamos um caminho, né, muito grande, já tendo, né, elencado tudo que nós devemos fazer com relação à prevenção de perda. Bem, eu disse que o grande segredo, né, pelo menos na minha concepção, é a sinergia entre as áreas. Então, a prevenção de perdas deve buscar uma integração muito forte e bem maior junto com a área comercial da empresa, junto com recursos humanos, com a logística, o setor financeiro, com as operações e as outras áreas também. Tá? Eu só coloquei aqui as áreas mais encorpadas, vamos dizer assim, da empresa, né? Mas, obviamente, aqui não está o TI, é uma área importante também, né? Assim como outras, a manutenção também é uma área importantíssima. Tá? Eu sei, o nosso tempo também é exíguo, né? Nós não temos condição de nos aprofundarmos muito, mas isso aqui eu procurei colocar, obviamente, as áreas mais importantes na questão do controle das perdas, embora todas elas sejam, repito. Ações junto ao comercial. Nessa época, o comercial costuma reforçar os estoques de toda a organização. Dentro desses estoques estão incluídos os PAR, os produtos de alto risco, e os produtos de alta quebra, os PACs. Então, junto com o comercial,
nós precisamos, né, nós da prevenção de perda, sabermos desse par e desse PAC, né, quanto de reforço será dado a esse estoque. Quais as quantidades que vão ser incluídas nesse estoque? Por que a gente precisa tomar conhecimento com relação a isso? Para que a gente possa, obviamente, fazer uma analogia com o passado e ver se, de repente, não existe nada muito fora da linha do que costumeiramente vinha sendo feito. De repente, aproveitar, né, aproveita alguma compra de oportunidade, enfim, tal, e a gente não pode correr o risco de ter um estoque, depois passada essa época, um estoque lá que fica inativo, né, enfim, parado, estoque parado é dinheiro parado, é claro, né, então nós precisamos ter esse cuidado. É claro, nós não somos especialistas na área comercial, mas cabe, junto com o comercial, né, ombro a ombro com o comercial, a gente ter essa possibilidade de repente, sanar essa dúvida junto, né, a eles com relação às quantidades compradas. Os acordos comerciais também são muito importantes, a gente ter conhecimento se as mercadorias adquiridas de par e PAC, elas contam com um contrato prevendo, por exemplo, a troca dessa mercadoria, né, a devolução dessa mercadoria, o pagamento das quebras, né, se o fornecedor vai arcar com esse quesito da quebra. Então, é interessante que nós saibamos também como foram amarrados esses acordos e esses contratos. Comparar a quebra do ano anterior, tá? E mostrar para o comercial também, isso é um trabalho muito importante, mostrar para o comercial que, olha, no ano passado nós tivemos essa quebra nesses itens. O que nós podemos fazer conjuntamente para que esse ano nós tenhamos, né, um número satisfatório com relação à quebra, né, desses produtos. E alertar também com relação aos excessos, né? Isso já, de certa forma, já comentei ali em cima, na questão das quantidades, né, e alertar o comercial, olha, no ano passado nós adquirimos tanto, né, chegou tanto, X quantidade dessa mercadoria, esse ano está prevendo mais 50%, 40%, nós vamos conseguir, enfim, né, tá dentro da expectativa, né, é interessante que a gente tenha conhecimento disso para como contribuição, né, nas ações que nós vamos tomar com relação a prevenir as perdas. Outra área muito importante é a área de operação. Junto com a área de operação, nós também discutir no bom sentido, é claro, né, no sentido de a gente buscar soluções ou a melhor saída, né, para o problema, a exposição de mercadorias, como a operação vai expor essa mercadoria na loja. Como eu disse no início, nós vamos ter a chegada da época do verão, né? Essa mercadoria vai estar exposta num local muito quente, né? Onde ela vai estar exposta? Vai ser feito alguma ilha, algum ponto extra, alguma ponta de gôndola, existe perigo de queda, existe alguma fonte de calor, existe risco de alguém bater, enfim, né? Nós sabemos o que a operação pretende fazer, né, com a exposição dessa mercadoria para a gente antever, obviamente, medidas de prevenção. Excesso de exposição, acertar também junto com a operação que as exposições sejam feitas de maneira bastante adequadas à venda, né, não provocando assim dessa forma, com excessos de mercadorias expostas, por exemplo, atrativo para o furto, né? A mercadoria lá, em grande quantidade exposta, por exemplo, uma mercadoria de par, um produto de alto risco, né, exposto em grande quantidade, acaba gerando, obviamente, uma atenção, né, maior, né, daqueles que pretendem praticar alguma coisa ilícita, né? E também na questão de reduzir a quebra operacional. Excesso de mercadoria, principalmente de perecível,
né? Quem trabalha com perecível, as empresas que trabalham com perecível, é um risco também de perda. Tá? Produtos a granel, como é que vai ser tratado o produto a granel? Eu vou vender, por exemplo, né? Nós temos nessa época do ano as uvas, nós temos bacalhau, nós temos as castanhas, as nozes, frutas secas. Como que eu vou vender essas mercadorias? Eu vou vender a granel? A gente sabe que vendendo mercadoria a granel, o risco de perda é muito grande. Aliás, o risco não, a perda é maior. Isso de fato acontece. Muitos clientes beliscam o bacalhau, muita gente experimenta a uva, muita gente come a castanha e dessa forma, obviamente, a nossa quebra vai aumentar. Outro item muito importante é o parque de refrigeração. Como a empresa tratou antecipadamente essa questão da refrigeração? Foi feita uma verificação, como está o nosso parque de refrigeração, ele vai conseguir suportar todo o incremento de mercadoria dentro das suas câmaras frias, dentro dos seus expositores. Nós vamos acabar gerando, com esse incremento de mercadoria dentro desses recintos, nós vamos acabar gerando, de repente, um excesso de carga nesse sistema. Ele vai suportar esse excesso de carga? E se não suportar, o que nós devemos fazer? Nós temos aí algum plano de contingência para isso, né? Ou se pretende, de repente, alocar. Eu conheço muita empresa que, não tendo, né, disponibilidade de espaço nesses equipamentos, locam câmeras frias fora, ou alugam, né, de repente, containers, enfim. O que vai ser feito, né? O importante é assim, nós sabemos o que será feito, né, para que não sejamos pegos de surpresa com relação à refrigeração. O volume de perecíveis, né? Como que vai ser esse volume de perecíveis? A qualidade deles, como que nós vamos, né, obviamente, o volume lá no recebimento vai aumentar, como que nós vamos garantir o recebimento com a qualidade que nós queremos desse perecível? O armazenamento, né, já falei aqui, esse armazenamento vai estar correto? E a questão da validade, né, também é uma atenção que nós temos que ter. O armazenamento do PAC e de PAR, já que são produtos de alta quebra e de alto risco, eles têm, obviamente, que ter um tratamento diferenciado. Então, como nós vamos tratar a questão do armazenamento desse PAC, dos produtos de alta quebra, e do PAR? Né? Eu tenho, por exemplo, condições, estrutura física, para armazenar esses produtos. Exemplo do PAR aqui, eu tenho, de repente, meu PAR confinado. Tudo que vai chegar de estoque para o Natal e para o Ano Novo, eu vou ter condição de acomodá-los nesse espaço que eu tenho para armazená-los? Ou eu vou ter que, obviamente, conseguir um espaço adicional ou buscar uma outra alternativa? Inventários sazonais após dia 1º, né? Isso também é uma outra coisa que nós temos que acertar, do meu ponto de vista, junto com a operação. Depois de terminada, passada a festa, é interessante que nós façamos um inventário desses itens sazonais, né, para correção dos estoques e para o comercial, obviamente, negociar toda, né, a diferença que houver, né, sido tratada contratualmente com os fornecedores. E uma coisa também importante, né, comunicação, né, do marketing, né, interno na loja, através do som da loja, né, ou através de cartazeamento, comunicando, né, que não é permitido degustação, consumo, abertura de embalagens, enfim, experimentar produtos, né, no têxtil, né, pessoas muitas vezes, né, fica experimentando lá no meio da loja, né, então é bom que isso seja colocado, né, também para o cliente, para que nós possamos reduzir essa questão da perda por esse motivo. A logística, o que nós temos que trabalhar junto com a logística? Ombro a ombro com a logística. Um planejamento antecipado, né, da logística comercial, sentar prevenção de perda, logística comercial, para sabermos o que será feito, né, no nosso CD, da nossa logística, da nossa distribuição, para atender essa demanda maior de movimentação de mercadoria. Os nossos CDs estão adequados para receber essa mercadoria, eles têm capacidade para absorver essa mercadoria
maior que vai chegar, e o horário de recebimento, de expedição, como será? Nós vamos ter que estender esse horário de recebimento e expedição, e que medidas eu tenho que tomar, né, para poder prolongar esse horário? Cargas extras, eu vou ter que ter cargas extras para atender as minhas lojas, né, do CD para as lojas, e se isso acontecer fora do horário, né, o importante a gente ter sempre em mente também o seguinte: a prevenção de perdas nunca pode ser um entrave para a operação, para a venda, né, para o comercial. Obviamente nós temos que ser uma área que contribui para isso. Se houver a necessidade, claro, de extensão de horário, nós temos que ter lá, obviamente, né, um plano para controlar todo esse fluxo de mercadorias que vai estar acontecendo de uma maneira diferente, né, ou em horários diferentes. Vou ter que contratar uma frota terceirizada. Essa frota terceirizada, como são os veículos dessa frota terceirizada? Né? Eles vão me atender no aspecto de segurança dessa carga. Como são treinados esses motoristas aí? Eles vão provocar quebra dessas mercadorias? Eles têm orientação nesse sentido? Né? E como que eu vou controlar isso? Como que eu vou controlar essa frota terceirizada? E uma coisa importante é a seguinte, né? Às vezes eu vejo, né, vi muito acontecer isso durante minha experiência aí. Ah, não, é Natal, precisa levar e tal, só que vamos lá, vai de qualquer jeito. Não é bem assim, né, gente? Então, nós temos que nos preocupar com o seguinte: se existe um movimento mais intenso, né, de fluxo de mercadoria, os controles têm que, obviamente, contemplar toda essa movimentação. Né? Não dá para a gente criar exceção e abrir mão de controle. Tá? Ações junto aos recursos humanos, ao RH. Contratação de temporários e terceiros. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa mão de obra? Como que está sendo feito esse recrutamento? Né? Que tipo de mão de obra a gente está colocando, né, dentro da nossa empresa? É uma mão de obra que a gente requer uma atenção maior, eles sabem, eles conhecem o que é prevenção de perda, eles sabem o que acaba acarretando, né, uma quebra de um produto, enfim, então, uma desatenção com o estoque, né, das nossas lojas. Então, esse também é um cuidado que nós temos que ter. Preparar e rever o treinamento de integração aos colaboradores. Eu imagino que todos tenham, né, obviamente, aí, né, um treinamento, né, uma orientação para aqueles novos colaboradores que chegam na empresa com relação à prevenção de perdas. Eles precisam, né, saber como que agir, enfim, né, a quem procurar, enfim, que encaminhamento dar quando eles estiverem, né, se depararem com uma possibilidade de perda. Fornecer conhecimento de prevenção de perdas para esse novo contingente. Eu já falei de nós darmos essa orientação para esse novo, né, esse novo contingente que se agrega ao grupo da empresa, né, nessa época do ano. Treinamento operacional antecipado, completo e eficaz. Isso é muito importante. Por exemplo, uma operadora de caixa, né, vai trabalhar no caixa lá, ela precisa saber exatamente, né, e com bastante conhecimento, saber operar todas as funções do caixa, né, para que não possa causar nenhuma perda. E também, né, as questões de prevenção de perda, que ela tem que tomar, né, na passagem dos produtos no caixa. Isso é um exemplo, né? Esse treinamento, obviamente, se estende para todas as seções, né, dentro da loja. Outra coisa, né, que a gente deve dar uma atenção também, vestiário. Nós vamos ter como acomodar todo esse contingente extra que vai chegar. Nós vamos ter armários, nós vamos ter EPIs. Eu sei que não é, obviamente, né, uma responsabilidade direta da prevenção, mas que acaba, de certa forma, né, indiretamente, afetando a gente. Né?
Portaria de funcionário, né? Como é que vai essa minha portaria de funcionário? Vai dar condição desse fluxo, né, maior? O que eu vou precisar, obviamente, né, de compor, né, ou adicionar a essa portaria de funcionários para atender esse público? Meu estacionamento, né? Tem muita empresa que autoriza o funcionário a parar no estacionamento. Nessa época do ano, que eu vou ter muito mais funcionários, né? Nós vamos permitir o estacionamento, né, de funcionários lá, tirando vagas do nosso cliente. Então, são coisas que nós devemos ver junto aos recursos humanos. Junto à área financeira, o que nós devemos ter de cuidado lá com relação à área financeira? Trabalhar junto com a área financeira, verificando as condições de nossas tesourarias. As nossas tesourarias são seguras? É preciso que se faça antecipadamente alguma reforma, ou alguma mudança, alguma implementação na minha tesouraria para torná-las mais seguras? Porque, como eu disse no início, essa época do ano, o volume financeiro, né, movimentado é muito grande. Então, que cuidados eu tenho que ter com a minha tesouraria? E a qualidade dos meus cofres, né? Como que estão a qualidade dos meus cofres? Meus cofres são seguros? Quem tem segredo? É boca de lobo? É o cofre inteligente? Que cuidados eu tenho que ter com relação ao cofre? Carro forte e depósito. Como são feitos esses depósitos? Eu vou ter que pedir coleta extra do carro forte? Ou não? Uma única, ou a programação que já existe de coleta do carro forte é suficiente. Um outro quesito que nós temos que verificar também, no dia 25 e dia 1º, as minhas lojas vão fechar nesses dias. Eu vou ter um plantão dentro da loja para, de repente, atender o carro forte. O carro forte vai fazer coleta nesses dias. Então, é outro quesito que nós temos que tomar uma atenção com relação à segurança e a prevenir a perda aí, né, no caso, se algum assalto, enfim, algum roubo acontecer, tá? E as minhas tecnologias, como estão as minhas tecnologias para o final do ano? Eu vou ter um incremento de profissionais na área de segurança, então eu vou precisar de rádios extras, meus rádios e os que eu tenho estão funcionando bem, ou eu vou precisar mandar para conserto, enfim, para reparar. E se eu vou precisar de rádios extras, onde eu vou comprar, eu vou alugar, enfim, né? São coisas, indagações que nós temos que fazer. Meus alarmes, como é que estão meus alarmes? O alarme da minha tesouraria, alarme do meu cofre, o alarme da minha loja, se ela for ficar fechada, como é que está? Está funcionando? A empresa lá que monitora está fazendo isso bem? Né, como é que está a questão dos meus alarmes? Questão das câmeras, né, o CFTV. Meu CFTV está funcionando direitinho? Ou eu vou ter que chamar o técnico para verificar alguma pendência, alguma pane que existe nele? Ou eu vou ter que incrementar, eu vou ter que fazer um upgrade dele, ele é muito antigo, não me dá mais não atende mais a necessidade que eu tenho com relação ao CFTV. Eu vou ter que ampliar esse meu parque de câmeras de CFTV, vou ter que melhorar, onde elas estão instaladas, me atende na questão de prevenção de perda. De repente a loja mudou o layout, eu estou conseguindo visualizar as minhas mercadorias de par ou não. Então essa é uma análise que nós temos que fazer, né, antecipadamente, antes de chegar ao Natal. As antenas, como é que está o meu EAS? Está funcionando direitinho? Preciso chamar o técnico? Eu preciso instalar mais antenas? Eu preciso cobrir alguma área que de repente está desprotegida com relação à antena? As minhas etiquetas, obviamente falei, né, que o estoque vai aumentar. É claro, nós vamos precisar de mais etiquetas. Elas são adequadas para os produtos que eu estou querendo proteger? Eu preciso buscar as etiquetas certas para os produtos certos? Eu preciso, obviamente, adquirir mais etiquetas para proteger um número maior de produtos? O cofre, né, o meu cofre inteligente, como é que está? O cofre inteligente é uma excelente opção para a questão da tesouraria, né? É um cofre que tem uma parte toda uma parte eletrônica, né, de controle de
de depósito, de controle de usuário, de controle de coleta, enfim. Seria, né, uma boa oportunidade para que a gente, né, coloque um equipamento desse de ponta. E os softwares, meus softwares de controle, né, no checkout, eles estão me atendendo bem. Eu estou lá conseguindo visualizar aqueles produtos, né, que eu busco verificar os registros. Ou eu preciso, né, reparar algum probleminha que haja, enfim, preciso chamar o técnico, eu preciso ampliar alguma loja que eu não tenha. São todas análises, né? São todos quesitos no aspecto de tecnologia que nós temos que ter uma atenção especial. Bem, tem um artigo, uma matéria que eu fiz o ano passado, tá, com 15 dicas práticas de prevenção de perdas para essa época de final de ano, tá? Que pode, obviamente, acrescentar a matéria que hoje aqui a gente abordou. Então, eu convido a todos para que visitem, obviamente, né, o blog e acessem aqui essa matéria que eu fiz o ano passado, que continua valendo para esse ano também. Então tá, aí o blog novamente. O blog sobre o varejo, www.gateway-security.com.br/blog. Vejam lá, entrem lá e acessem o artigo que fala da prevenção de perdas no final do ano, além de outros artigos muito interessantes, né, de outros especialistas, enfim, que constam lá. Muito obrigado pela oportunidade. Está aí o meu contato, essa é a minha empresa de consultoria, MR Tavares, os meus telefones de contato e aqui os telefones de contato da Gateway. E agora eu vou passar aqui a palavra ao Adriano e vou ficar aqui à disposição para receber as perguntas que vocês, porventura, tenham aí, tá bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação do Marcelo. A gente vai precisar de um tempinho agora, 1 minutinho só, e a gente está separando algumas perguntas, tiveram algumas perguntas, a gente está separando para encaminhar para o Marcelo, para que ele possa responder todo mundo. Olá. Então, o Giliar está me perguntando aqui quais são os principais fatores críticos de sucesso na prevenção de perdas no varejo. Ô, Giliar, eu vejo como um dos fatores principais, ou os fatores principais de prevenir perda no varejo, primeiro de tudo, eu acho que nós devemos, ô, Giliar, conhecer a nossa perda. A partir desse conhecimento da nossa perda, vai propiciar que nós consigamos visualizar onde elas estão ocorrendo, né, no meu negócio. Então, quando a gente fala em criticidade, é preciso inicialmente que nós tenhamos conhecimento do que está acontecendo, né, com o meu estoque. Onde essas perdas se concentram mais. Então, e a partir desse conhecimento, né, a gente ter, obviamente, né, o foco, né, de atuação nessas coisas, nesses problemas críticos. Tá? Então, como eu digo, quando eu digo para você que nós precisamos saber conhecer onde que elas estão ocorrendo, um exemplo, né? Se eu estou tendo perdas, por exemplo, de perfumaria, é óbvio, né, que nós temos que atacar a perfumaria. Então, esse departamento, por exemplo, de perfumaria se torna um departamento crítico para nós, né? O volume de quebra que está gerando esse departamento está muito grande, então ele se torna um departamento crítico. Então, elegida essa criticidade, o que eu vou ter que fazer para que essa perda seja controlada, estancada, tá? Então, eu acho que o primeiro passo, Giliard, que você deve tomar é conhecer
do seu estoque, né, do seu mix, quais são os produtos, quais são os setores, né, que contribuem para que a sua quebra seja esteja caminhando para fora, né, vamos dizer assim, da linha na linha tolerável, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, tá, Juliana? Vamos lá para a segunda pergunta. Quem faz é a Daisy. Em ocasiões como estas, o que deve contemplar o plano de contingências? Daisy, é o seguinte, um plano de contingência, eu vejo, o próprio nome diz, são coisas que não estão dentro do programado, tá? Por exemplo, um plano de contingência, no meu ponto de vista, deve contemplar se no dia 24 de dezembro, por exemplo, o que acontece se de repente acabar a energia elétrica dentro da minha loja. Outro exemplo, o verão, costumeiramente, é uma época de muita chuva. A minha loja fica numa área, né, ou numa região que existe registro, por exemplo, de alagamento. Nós temos que pensar num plano de contingência para isso. Tá? Então, um plano de contingências deve prever tudo que não está programado, né? Tudo que não é programado e que pode vir a provocar um aumento da minha perda, um aumento da minha quebra. Tá ok? Uma outra pergunta é da Estela. Não disse de onde é da cidade, tá? Nesta época do ano, surge um gargalo no recebimento de mercadorias. Quais medidas podem ser adotadas? Com certeza, os nossos estoques se elevam e o movimento, o fluxo do nosso recebimento de mercadoria também fica muito intenso. Então, com relação ao recebimento de mercadoria, nós temos que ter a preocupação principal em receber as quantidades corretas. Então, para que eu tenha essa garantia, a loja vai ter que, de repente, suplantar ou incrementar o seu quadro de colaboradores. Em termos de tecnologia, eu tenho coletores de dados para tudo isso. E no aspecto de segurança, como é que vai ser o controle do fluxo de pessoas dentro na área de recebimento de mercadorias? Eu também vou ter que incrementar, né, eu vou ter que ter segurança, eu vou ter que ampliar meu CFTV. Então, esses são alguns cuidados que nós devemos ter com relação ao recebimento de mercadorias, que é, obviamente, uma das áreas de maior risco, né, na questão das perdas. Ok? Nós temos mais perguntas? Nós temos o Rafael de São Paulo, desculpe. O Rafael de São Paulo está me perguntando aqui, minha dúvida é a seguinte: preciso proteger todos os itens da minha loja? Como determino o que devo proteger? Não, obviamente, Rafael, não dá para proteger todos os itens da loja. Se torna inviável, claro, né? Você terá que ter noção, né, através de levantamentos estatísticos, quais são aqueles itens que contribuem para elevar a sua quebra ou que apresentam uma quebra maior, tá? Então, e aí sim atacar, né, esses itens na questão da proteção. Não dá para proteger todos os itens da loja, até porque, né, de repente, itens, né, com um valor agregado muito baixo, fica inviável, né, de repente, do tipo, né, dependendo do tipo de proteção, você, né, proteger. Então,
os itens de maior valor agregado e aqueles que apresentam, né, obviamente, uma maior, um nível de perda maior, né, ou de atratividade, né, para perda, né, para furto, por exemplo, né. Então, esses produtos, então, aí sim, né, você deve protegê-los, tá? Nós temos mais perguntas? Não? Pessoal, não temos mais perguntas, então, meu muito obrigado. Obrigado a oportunidade, obrigado a todos vocês. Meus contatos vão ser divulgados aí, né, junto com o material, com os slides. Me coloco à disposição de todos. Eu agradeço a Gateway pela oportunidade e a vocês, né, por eu ter essa oportunidade também de apresentar, né, essa experiência minha. E estou à disposição de todos, tá? Muito obrigado, boa noite, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.